Bom dia a todos. Ontem, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos disse que vê grandes chances de paz para a Ucrânia depois de uma conversa que ele teve com o presidente russo, Vladimir Putin. Olha só, na conversa, a circunstância é a seguinte: o Trump está tentando convencer os russos de que eles aceitem um cessar-fogo de pelo menos 30 dias na Ucrânia. Sendo que essa conversa já existiu com os ucranianos e os ucranianos aceitaram os termos do acordo, embora ainda vão ter de tratar de outras questões, como, por exemplo, o ressarcimento americano que os americanos querem, né? O ressarcimento dos custos dessa guerra e principalmente o acesso que os americanos querem ter aos minérios chamados terras raras. Terras raras são aqueles minérios que permitem ser usados em equipamentos eletrônicos, por exemplo, o nosso celular do dia a dia. Agora, os russos estão otimistas ali, pelo menos os americanos acham isso deles, mas o Putin também disse o seguinte: olha, queremos um cessar-fogo, mas precisamos analisar questões técnicas sobre isso. E que questões técnicas são essas? Primeiro porque a Rússia alegou que quer um cessar-fogo mais permanente, que vá nas causas da guerra. E aí, olha só, para os russos, uma das causas da guerra é a OTAN querer entrar, aliás, a Ucrânia querer entrar na OTAN, aquela aliança do Tratado do Atlântico Norte, com aliança a qual os russos não aceitam de jeito nenhum. E é um dos temas dos quais a Ucrânia não abre mão. Além disso, o Trump falou para o Putin o seguinte: olha, há uma região da Rússia que foi invadida pela Ucrânia, a região chamada Kursk, e nessa região os soldados ucranianos estão meio que cercados. O que o Trump pediu ao Putin foi o seguinte: olha, não mate os soldados, não faça um massacre que a gente não vê desde a Segunda Guerra Mundial. Isso foi um pedido aí que o Trump disse ter feito ao Putin. Outra coisa interessante é que os russos disseram: tudo bem, a gente pode tentar fazer um acordo, mas a gente ainda também quer ver as questões de compensação da guerra também, ou seja, as questões financeiras. Então, ao que parece, o Trump está muito otimista e os russos nem tanto, né? Principalmente porque as grandes questões da guerra ainda não foram tratadas, que é o que eu disse: a questão da Ucrânia entrar para a OTAN, a questão da mineração das terras ucranianas e principalmente a região que a Rússia já conquistou dentro do território ucraniano, se essa região vai se tornar uma região russa ou não. Esse é outro fator importante. Os ucranianos não querem de jeito nenhum perder território, já os russos dizem que o território é deles. Eis um impasse e eis um dos motivos para a guerra, mas aí a conferir. E olha, vindo aqui para o Brasil, o seguinte: há uma notícia bem interessante e inusitada. O governo federal está tocando o dia a dia do país sem orçamento. E eu explico. O orçamento federal é votado a partir de uma lei chamada LOA, Lei Orçamentária Anual, que ela é feita no ano anterior para ser executada no ano seguinte. Ou seja, para que se execute o orçamento de 2025, este orçamento deveria ter sido aprovado por meio de uma LOA lá em 2024 e até agora não foi. E detalhe, não vai ser nem tão cedo necessariamente, porque há uma viagem marcada pelo presidente Lula e que vai levar o presidente da Câmara e do Senado, o Mota e o Alcolumbre, para o exterior, para o Japão. E enquanto eles estiverem no exterior, dificilmente o orçamento vai ser votado. Agora tem um detalhe, tem consequências isso, sabe? Porque o governo federal fica, né, com muita dificuldade de executar obras, serviços e uma série de ações que são necessárias porque não tem orçamento. Claro, há um mecanismo na lei orçamentária que prevê esse tipo de atraso e não permite que o país paralise, liberando aí dinheiro para pagamentos correntes do dia a dia. Vamos pensar aqui, salários, algumas coisas dessa natureza. Mas as obras mesmo, os serviços em geral estão com dificuldade, tanto que o governo está com dificuldade de aprovar alguns pontos do orçamento, ou pelo menos levar em conta alguns projetos como o pé de meia. O governo vem pedindo aí crédito suplementar, outras formas de liberação de recursos, enquanto o orçamento não é votado. Bem, é como a gente disse, o orçamento deve ser votado assim que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre voltarem do exterior, e aí eles estão prometendo que até o comecinho de abril eles fazem isso. Mas por enquanto nós chegamos a 90 dias do governo, né? O mês de março inteiro, e nada. Bem, aí a conferir a gente volta segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.